Olá, pessoal. Vamos falar um pouco da nossa matéria saúde e segurança no trabalho. A gente chegou num ponto que está falando, vamos falar da norma regulamentadora 11. A norma regulamentadora 11, ela visa, dentro do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, é uma das normas que a gente vai ver. Vamos falar um pouco sobre a NR11. Então, a norma de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras é a 11.1, né? Que é a 11.1, ela tem por segurança a forma que é feita as operações. Então, a primeira norma regulamentadora da NR11 é a de posto elevadores de montas-cargas deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura, exceto a porta ou cancelas necessárias para pavimentos, né, para o movimento. E não pode ser dessa forma aqui, ó, tá vendo? Aqui é um posto de elevador, mas totalmente aberto. E este, ele é totalmente fechado, então o elevador vai subir todo cercado, com isso eles são chamados de segurança. Né? Só a única coisa que abre é onde que você vai poder acessar com um produto, com um material ou alguma coisa assim. Tá? Então, esse é o primeiro. Então, aqui estão alguns modelos, né, que existe, as formas de elevadores, tá? Temos alguns modelos aqui. A segunda norma, que é quando a cabine do elevador não estiver ao nível do pavimento, né, do piso, a abertura deve estar protegida por corrimão ou dispositivo conveniente, algum tipo de corrimão para que as pessoas conseguem segurar. Então, a movimentação da carga sobre os locais onde circulam as pessoas implica os riscos adicionais. Então, são algumas notificações. Tem que ter aviso, avisando o elevador de clipe para carga ou proibido para transporte de pessoa elevador somente de carga. Tem que ter uma placa avisando que aquilo ali não pode pessoas, né? Digamos assim, somente de pessoa, como se fosse o elevador de um prédio. Né? Tanto é que num prédio existe elevador para as pessoas usar e tem outro que é para carga, para mercadoria, para mudança, para carregar os lixos, né, que saem dos apartamentos. Então, dentro da norma regulamentadora 11, a gente tem a 11 1.3, que é os equipamentos utilizados dentro da movimentação de materiais, tais como acessores, elevadores de carga, guindaste, monta-carga, ponte rolante, talhas, alguns tipos que eles chamam de movimentação de tipo de guindaste de elevador para essa movimentação de carga. Define os equipamentos utilizados em movimentação de materiais, são calculados e construídos, né, de maneira que ofereça a necessária garantia para esses manuseios, para segurança, para tudo que tem a necessidade. Uma especial atenção será dada ao cabo de aço, cordas, correntes, roldanas. Eles têm que estar sempre, tem que fazer inspeção desses cabo de aço, essas roldanas, para não ocorrer o risco de acidente de trabalho. E todo equipamento será indicado, tá? Em lugar visível, carga máxima, trabalho permitida. Tem que ter uma placa informando o peso máximo que pode acontecer dentro daquele elevador, daquele guindaste, daquela ponte rolante. Não pode passar o excesso, porque com o tempo ele vai se danificando e pode trazer um acidente de trabalho. Os carros manuais de transporte devem possuir protetores da mão, que é as luvas, tá? Protetor de mão, que é a luva, onde que para não ter problema de essa ponta aqui, onde que as pessoas colocam a mão, para não ter problema de se machucar. O equipamento de transporte com força motriz própria, né? Que é força motriz própria, que é os carriola, um investimento em treinamento especializado, fator determinado prejuízo grave acidente. Operador definido,
uma habilitada treinada, né? Desculpa, falei errado aqui. Motrizes são de condução, né? Empilhadeira, esses que estão motorizados. Então, aqui é uma permissão, é igual uma CNH de um veículo, porém, ele vem notificado que ele é operador de máquinas, né? Operador de máquinas, empilhadeira, alguma coisa assim. Vem dentro da própria CNH, essa carteirinha. Todos os equipamentos de transporte motorizado deverão possuir sinais de advertência sonora, buzina. Quando o veículo ele trabalha no sentido contrário, né? Que ele vem de ré, né? Digamos ré, tem que ter um som sonoro avisando que esse veículo está afastando, né? Está em movimentação ao contrário de ré. Então tem que ter também esse sinal. Todos os transportadores industriais permanentes devem passar por uma inspeção. Antes de utilizar, o condutor ele tem que inspecionar, ver como é que está aquele equipamento. Caso tenha algum defeito, algum problema, ele tem que substituir imediatamente. Então, são aqui em locais fechados e poucos ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverá ser controlada, como tem as normas, as empilhadeiras de a combustão, tem a empilhadeira a gás, empilhadeira elétrica e a empilhadeira a diesel. Dentro de um lugar fechado, a gás e a diesel ela não pode mais circular, a não ser que seja de rápida, uma circulação rápida. Dentro do ambiente fechado, ele tem que ser sempre a empilhadeira elétrica. Então, tem as notificações, né, que cada uma delas dentro das suas normas regulamentadoras. Normas de segurança de trabalho, atividade de transporte de saca, né? Atividade de transporte de saca é atividade de transporte manual de saco, né? Como na época do café, tem ainda, né? Não na época da café, mas tem ainda carregamento de café, aquele saco de café 50 quilos, de açúcar de 50 quilos, de 200 quilos. Então, aqueles produtos que são ensacados. Então, a forma que fica estabelecida a distância máxima de 60 metros para o transporte manual, ou seja, a pessoa pode pegar esse saco que ele está transportando no máximo 60 metros. Ela não pode passar disso, porque daí já começa a prejudicar alguma parte do corpo dela, né? A questão da ergonomia. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Tá? Então, pesos superiores a 60 quilos, se não me engano, não pode. Tá? Então, a distância tem que ser no máximo 60 metros. Na operação de manual de carga, em caminhão ou vagão, o trabalhador terá auxílio de ajudante. Como aqui, de uma maneira incorreta. Tem que ir passando, não pode transportar dessa forma. Tem que ir de um em um, então vai passando de mão em mão para ajudar. Ou, quando não dá conta, duas pessoas pegam um saco, no exemplo, um saco de café. As pilhas de saco ela não pode passar da altura exigida e de peso, conforme estabelecido a questão do peso que aquele piso vai comportar. E fazer a amarração para que esse saco não fique, não caia. Tá? Então tem essas normas que é regulamentada. Porém, algumas empresas não trabalham dessa forma. Vai colocando até onde que cabe, né? Quando o espaço é muito pequeno, tem que aproveitar o espaço para caber mais. É isso que os empresários dizem. Quando é mecanizado, existe tipo de empilhamento muito alto, quando a pessoa já não consegue alcançar, existem algumas esteiras rolantes, né, dadas ou empilhadeiras que vai fazer a elevação desses produtos. Então, quando não for possível empregar o processo mecanizado,
admitir processo manual mediante a utilização de escada removível de madeira com a seguinte característica: lance único de degrau, tá, com acesso a uma plataforma, largura mínima de 1 metro, né, apresentar o patamar de dimensão, deverá guardar proporção conveniente, deverá ser reforçado lateral, verticalmente, né, com corrimão, para que as pessoas não correm de acidente. Deverá possuir lateral, o corrimão, perfeitas condições de estabilidade e segurança. Não pode ser um produto que esteja você subindo uma escada e essa escada ficar balançando. Então tem que ter muita segurança. O piso da armazenagem deve ser constituído de material não escorregadio, né? Aquele piso sem ser escorregadio, um piso mais áspero. Quando isso acontecer, tem que fazer algum tipo de sistema que não se torne muito escorregadio, porque no trajeto tanto da empilhadeira, tanto das pessoas, o piso muito escorregadio pode trazer acidente de trabalho. Então tem aí as normas, né, as sequências delas. Armazenamento de materiais, né, o peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade calculada para cada carga do piso. Tá? O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar obstrução de portas, né? Isso já é regulamentado pelo Corpo de Bombeiro, não pode ter nada obstruindo passagem no caso de saída de emergência. Material empilhado deve ficar afastado das estruturas laterais do prédio, ou seja, das paredes no mínimo 50 centímetros. Caso se acontecer, tiver que sair com uma saída de emergência pela lateral, tem espaço para passar. A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito e o armazenamento deverá obedecer o requisito de segurança especial a cada tipo de material. Movimentação de armazenagem. A gente tem alguns tipos de chapa de mármore, de granizo, outras rochas que são pesados. Existem equipamentos próprios para isso. Tá? Aqui é um guindaste com umas corrente bem resistente ao peso. Então, a movimentação da armazenagem, manuseio da chapa de mármore, granito e outras rochas, ela deve obedecer a norma regulamentadora dentro do procedimento constante do anexo 1 dessa NR, que a gente vai ver mais para frente alguns modelos, tá? Aqui o anexo 1 da NR11, regulamento técnico e procedimento de alguns equipamentos utilizados. Tem um fueiro, que ele é formado metade de L para carro porta-blocos mais antigos, né? Em forma de L, e ele que são mais atualizados. Um simples, com os lados encaixados sobre base de carro-porta. A chapa cerrada ainda sobre o carro transportador dentro do alojamento de tour, que esse é alojamento de tir, que eles falam. Quando o equipamento ele vai ser cerrado, isso daqui é para proteger quem está em volta, né? Aqui é o corrimão e a peça vai ser serrada, cortada, o mármore vai ser lixado, cortado aqui. Ao mesmo tempo que essa peça está lixando, está cortando, ela é guinchada a água para o corte. Então, isso daqui ele usa para o corte do mármore. Parte de estocagem, né? Aqui é uma parte de estocagem, como deve ser estocado. O piso não deve ser muito escorregadio, saliência ser horizontal, facilitando o deslocamento dos materiais. Então, a forma que deve ser feita a armazenagem, o pátio tem que ser, o piso não pode ser muito escorregadio. Armazenagem aqui no sistema de cavaletes, tá? Os mármores, tá vendo? Eles estão feitos umas grades para armazenar, separar na hora do manuseio. Aí tem outro tipo de cavalete, né, que é utilizado para armazenagem do mármore. Vidros também são feitos dessa forma, tá? São alguns tipos de normas, né? Porque tem umas normas para essa questão aqui da NR11, para não acontecer acidente de trabalho. Todos eles que trabalham com mármore, outros tipo vidro, por exemplo, é também armazenado dessa forma.
Movimentação de chapa de usos ventosos. Essa movimentação, ela é uma máquina que essas pecinhas amarela, ela a gente chama compressão de ar. Ela fixa na peça, no vidro, no mármore, qualquer tipo de chapa, para fazer o manuseamento dessa chapa. Tá? Então, aqui tem alguns requisitos mínimos para que aconteça essa movimentação, tá? A potência do compressor, que vai fazer a compressão de ar na peça. A ventosa deve ser dotada de válvula de segurança, que a válvula, se tiver algum problema na trava, você não consegue destravar. Então, tem alguns requisitos mínimos. Aqui é o modelo dele, tá vendo? Tem a manutenção dele. A pessoa lá coloca a peça aqui e flexiona com o braço. Então, essa peça ela vai criar um tipo de digamos, tipo de uma pressão, né? Quando a gente pega aquelas borrachinhas e pressiona contra a parede, é da mesma forma. Esse é manual. Tem um que ele é automático, tá? Você encaixa a própria coisa, a ventosa, ela já prensa contra a chapa. Movimentação da chapa, né? Tem que ser usado cintas, correias e correntes, né? Aqui tem algumas características que tem que acontecer. E aqui alguns modelos de fitas, de correia, de corrente para essa movimentação. Tá? São algumas formas, é, são algumas formas de fitas de correias, por questão de segurança, tá? O gancho para colocar as correntes, cabo de aço. Para cada peso, para cada tamanho, vai um tipo de cabo de aço, um tipo de gancho, um tipo de corrente. Vai determinar o tamanho que a empresa vai trabalhar. Movimentação de garra, né, com chapa com garra, que é dessa forma aqui que é utilizado como se fosse uma mão, é uma garra para pegar tambor, por exemplo. Ele pega tambor dessa forma, pega tambor assim, desse sentido, tá? Então aqui são alguns requisitos mínimos para que essa garra, para que tenha essas garras para movimentação de chapa. Tá? Então, a gente viu, pessoal, a NR11, a norma regulamentadora que fala do transporte e movimentação de materiais. Né? Dentro da saúde e segurança do trabalho, dentro da segurança no trabalho, tem que ter essas normas. Né? As empresas que trabalham com esses equipamentos, com esses produtos, ela tem que seguir. Não só ela, mas todas as empresas têm que seguir algumas normas regulamentadoras. E a NR11 é uma delas, ok? Bom estudo para você.